No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio, Camila Mato, especialista em condomínios. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia, Guto. Tudo bom? Dia. Obrigada. O Guto já tem uma pauta aí, Guto. Qual que é? Tem uma pauta. É um caso inusitado, né? Tudo em Síndico, condomínio é inusitado. Sempre. um síndico aqui de um condomínio na cidade de Guarulhos, do Vero Guarulhos, o Alan Newton, ele processou uma moradora, estava numa discussão com essa moradora, e essa moradora fez alguma ilação que ele parecia culpar o Maluf, que rouba mais faz. Eu posso até fazer aqui literalmente aqui, ó. No processo, o síndico pede a condenação da moradora por danos morais e uma retratação pública. O reclamante alega que a moradora afirmou que cada povo tem o que merece mesmo. Bem digo, rouba, mas faz. Dito popular referente ao Maluf. Mas Então, ela escreveu isso na rede social rede ou social. falou na reunião de condomínio? Não, em rede social, no Facebook, eles estavam numa discussão. Bom, é muito comum, né, Camila, as pessoas fazerem insinuações sobre síndicos, né? É mais comum do que a gente imagina, mas é uma situação muito séria e muito delicada, Eu também né? Então, hoje em dia, as redes sociais vieram tanto para facilitar a comunicação das pessoas, mas ela fortalece alguns tipos de comentários maldosos através do teclado, né? Então, ou seja, ninguém muitas vezes acaba expondo, porém ela não avalia o tipo de consequência que isso causa, né? E isso é uma acusação grave, ou uma insinuação grave, né? Então, que gera consequência. Isso resultou, inclusive, numa condenação. Ela recorreu, mas, enfim... Mas foi confirmada a condenação e foi indenizada, foi condenada a indenizar esse síndico em cerca de R$3 mil, além de, provavelmente, um pedido de desculpas públicas, que na matéria não está dizendo, mas pelo menos a condenação em relação à questão financeira está confirmada. Eu achei o valor baixo. R$3 mil. Às vezes pela dor de cabeça que isso ocasionou, pela indisposição, a exposição do síndico é muito difícil, né? Eu vejo nessa condenação aqui até mais uma questão até de educação. É uma condenação, mas não faça mais isso, porque isso pode te dar prejuízos financeiros. Aliás, eu gostaria de saber, Camila, você que é especialista no assunto, é uma praxe ou é uma lei o síndico não pagar a taxa condominial? Na verdade, Pedro, o que acontece? Em outras participações minhas aqui, eu falei sobre a convenção do condomínio. Em alguns casos, existe já uma prerrogativa dentro da própria convenção do condomínio que ela determina ou ela deixa livre essa questão de isentar o síndico da taxa condominial. Quando a convenção ela se torna omissa, não diz nada sobre isso, pode ser determinado em ata de assembleia, porque a assembleia se torna soberana nessa decisão, tá? Muitos condomínios, por exemplo, que eu conheço e tenho até como cliente, às vezes a taxa o número de condôminos é pouco, né? Ou às vezes são unidades, apartamentos com 16 unidades, e às vezes não é coerente dar essa isenção porque prejudica a arrecadação do condomínio, né? Concordo. Ou também, eu já tenho casos de clientes que às vezes eles optam, mesmo sendo síndico, eles contribuem com a taxa de condomínio. Né? Eu acho mais justo. Então, é muito relativo. Então, tudo vai depender do que diz a convenção deste condomínio, que ela é muito peculiar sobre aquele empreendimento em específico, ou se não, daquilo que é determinado em ata de assembleia. É porque eu já vi algumas pessoas interessadas em se tornar síndicos porque querem ficar isentos da taxa. E não é o princípio da coisa, né? Exatamente. Eu acho que nem vale, né? O trabalho que tem um síndico, os lugares que eu já morei, que acompanhei trabalho de síndico, é muito trabalho, é muita responsabilidade por conta de uma taxa de condomínio. Eu, particularmente, estou fora. Mas tem gente que quer, viu? E muitas vezes vale lembrar que esse trabalho que você mencionou, Guto, o que acontece? Às vezes todo mundo fala, poxa, mas às vezes eu não vejo o síndico. Muitas vezes o síndico, ele nem está no horário comercial lá, ele está num horário que ninguém imagina. Exato. Às vezes dá um problema numa bomba de água, dá um problema na energia elétrica do prédio. Existe alguma questão interna no condomínio que às vezes o fato da gente, como condômino, entrar pela garagem, ir até a nossa unidade, fechar a nossa porta, a gente acaba não vendo o trabalho do síndico. Na sua opinião, qual que é o principal desafio dos síndicos? É esses problemas estruturais ou é administrar as pessoas, os conflitos pessoais que há dentro dos condomínios? Hoje eu entendo, no meu entendimento, eu vejo que é a gestão de pessoas. Porque, assim, todo mundo fala, poxa, vamos citar o caso que você colocou no início do programa, por exemplo, que foi citado por uma condômina, ele rouba, mas faz.
como... Então, assim, às vezes ninguém imagina o universo dessa gestão interna do síndico e esse trabalho que ele tem. Então, por exemplo, e por isso que a gente volta a falar sempre da autorresponsabilidade como condômino. O condômino tem direito por visualizar as pastas de prestação de contas, por isso que ele elege um síndico, um conselho que também é responsável e responde solidariamente por essa gestão. Tá? Então não é, eu sou conselheiro, mas eu nem participo. Não, tem que participar. Se você faz parte desse corpo diretivo, faça a sua parte para tal. Então isso tem que acontecer. Então, e o condômino, ele também pode pedir vistas das pastas, ele tem por direito de ver detalhadamente, porque o que a gente recebe no nosso boleto é um resumo, né? Porque não cabe, é um espaço, é uma folha A4 que é o nosso boleto, então é um resumo das contas, e aquelas contas estão detalhadamente no livro que é preparado pela administradora e é entregue ao síndico todo mês. E tem conselho fiscal, né? Lógico, é ele que fiscaliza todo o andamento do síndico. Ou deveria, né? Há uma diferença entre ser síndico, por exemplo, de um condomínio de prédios e de um condomínio de casas? O problema, ele só sai do horizontal pro vertical. São pessoas, né? São pessoas. A gestão de pessoas é bem complicado. Uma dúvida, pelo novo Código Civil, o síndico tem que ser morador e proprietário ou não necessariamente? Não necessariamente. E aí, volto a dizer, tudo vai depender do que há na convenção do condomínio. A convenção, ela determina muita coisa da gestão. O Código Civil não é superior, não? Na verdade, assim, ele tem a determinação que existe o síndico que vai ser responsável pelo CNPJ. Na legislação e na própria convenção, ele determina que o síndico eleito, ele também pode anuir a atribuição dele de síndico a uma pessoa jurídica, que é o caso dele também buscar a questão de uma administradora. Né? Existem casos de convenções condominiais. O que o código determina é o seguinte, que precisa existir um representante pelo CNPJ junto aos órgãos responsáveis, ponto. Sim. A convenção, ela vai dar o detalhamento de como será essa sindicância. Se ele terá que ser exclusivamente morador, se ele pode ser um profissional, um contratado, a convenção, ela que vai determinar tudo isso da gestão do condomínio. Digamos, eventualmente, um inquilino pode ser o síndico de um condomínio? Ele pode, a partir do momento também que ele tem a procuração do proprietário. Tem que ter a procuração. Tendo a procuração do proprietário, ele vai representar, ele vai fazer valer o voto mediante a procuração. Aí quem vai determinar o formato desta procuração também é a convenção. Agora, uma dúvida que eu sempre tenho. Vamos dizer, uma unidade está devedora, passível de protesto, certo? Tá? É um casal que mora no apartamento. Eu entendo que o imóvel é do casal, certo? Sim. Então, protesta só o marido ou protesta o casal? Na verdade, o que acontece? Embora haja aquela questão, nós na parte da administradora, existe lá o nome do fulano como principal casado vai ser quem está com o nome, a princípio, no cadastro da unidade. Mesmo que a esposa esteja juntamente na certidão, vai ter um CPF responsável por esse registro de boleto. Somente um? Isso, somente um. É ele que vai para protesto. E se ele estiver usando a conta da esposa para utilizar o dinheiro e o nome dele está sujo? Não consegui entender. Na verdade, ele pode movimentar, mas o CPF dele que vai pro vinagre. A minha pergunta é o seguinte, o condomínio não pode ir atrás do CPF da esposa? Como solidária? Como solidária? Então, a princípio de imediato, nessa questão de ir como solidário na questão Porque ela é sócia do imóvel. Sim, ela é sócia, mas existe um principal. Ali, a gente sempre determina no cadastro, como nós administradores, a gente determina um principal no cadastro, né? Na questão de ser solidária, aí seria numa cobrança judicial. Judicial. Tá ok. Que aí não tem jeito, aí vai estar lá a certidão do imóvel e vai acabar ficando no meio do processo. Mais alguma pergunta, Guto? Sim, só uma curiosidade até, mas, enfim... Há um imaginário, pelo menos eu já vi isso em 2, 3 casos onde eu convivi, de que o síndico mete a mão. Isso é mais... Isso de fato tem algum caso que você presenciou que de fato acontece? Ou isso é como a imagem que parte da população tem dos políticos que roubam? Como é que você avalia isso?
É que assim, eu entendo da seguinte maneira, nós, culturalmente, a gente está bem calejado nessa questão de gestão. Então, assim, gera-se sempre essa questão de desconfiança. Mas eu acredito que até que se prove o contrário, eu acredito que todo mundo tem que ter aquele voto de ser o gestor, de estar ali com a idoneidade pronta para atender o condomínio. Então, assim, a princípio, por isso que existe o conselho. Porque, assim, na verdade, não adianta determinar também uma responsabilidade muito grande, que é o síndico, na verdade, ele administra o dinheiro dos outros. Então, por isso que tem um corpo diretivo para acompanhar. Então, atenção aí, você que mora em condomínio, cuidado antes de acusar o síndico aí, principalmente em rede social, que isso pode lhe render uma condenação. Sim, com certeza. Aliás, eu aconselho, todo mundo deveria ser síndico um dia. Né? Aliás, Camila, eu já vi prédios em que o morador é obrigado a ser síndico. Assim, prédios pequenos, não? E a pessoa, a cada ano, é um rodízio de síndico. Ela é obrigada a ser síndico. A legislação não prevê isso, né? Na verdade, ela acaba sendo, ele diz, como eu disse, tem que ter um representante pelo CNPJ. Mas se, por exemplo, às vezes é um condomínio pequeno e que eles adotaram essa estratégia para todo mundo passar por esse cargo, por que não? Até mesmo para sentir como é que é. Porque, Exato. assim, quem está do lado de fora tem solução para tudo em condomínio. É verdade. Pode prestar atenção. Vocês estão numa assembleia, sempre tem alguém que tem aquela solução rápida e fácil. Mas não, tudo existe um procedimento para se cancelar um contrato, contratar um outro tipo de prestador para o condomínio. Tem todo um critério. Então, nem tudo é tão rápido e tão mirabolante como se imagina às vezes, de falar assim, não, eu consigo resolver. Não, tem todo um processo, tem todo um procedimento para poder se decidir as coisas no condomínio. Ô Camila, só para finalizar, eu fico impressionado com esses condomínios surgindo em Guarulhos, com 10, 12 torres, não sei quantas torres. Precisam de prefeitos, Como é né? que o cara administra aquilo ali? Porque às vezes ele precisa de um prefeito, né? Nem de um síndico. É o guarda municipal, ele precisa. Na verdade tem que ter toda uma infraestrutura, não só do síndico, condomínios com um volume muito grande de unidades, é aconselhável que se tenha também uma administração interna. Não é a questão, vai ter o síndico, mas que tenham pessoas de apoio, de cunho administrativo, porque assim, são condomínios com uma infraestrutura grande que muitas vezes já tem algum escritório, algum espaço direcionado para a gestão condominial. Então, por exemplo, tem condomínios que às vezes de 500 unidades existe uma sala com 1 ou 2 auxiliares que auxiliam o síndico, tá? Para poder gerir toda essa questão de todas essas pessoas, todas essas demandas, além da administradora externa. Rapaz, tem que ser um general aposentado. É muita coisa que tem para fazer no condomínio. Com armado. Obrigado, Camila Mato. Obrigada, eu que agradeço a participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Como é que está lá na Associação Comercial? Estamos firmes e fortes aí, nova gestão, Conselho da Mulher Empreendedora, um novo desafio, nosso calendário está repleto de eventos e assim, vamos fazer mudar aí com toda essa nova energia também do Silvio Alves. Legal. Estamos juntos. Parabéns. Obrigada. 7h34, produção. Rápido intervalo.